Bom dia, alunos, bom dia, alunas. Novamente estamos aqui para fazer a devolutiva, tá? Das questões do questionário, do último questionário que vocês resolveram. Então, a gente vai agora para a resolução das 5 questões de filosofia, né? Conforme vocês responderam aí, mediante o resumo, mediante o vídeo. E aí, em seguida, a gente parte para as 5 questões sobre Sócrates. A gente dá continuidade, porque é um assunto muito abrangente, é algo muito extenso, então eu decidi trabalhar mais de uma aula, mais de um questionário dentro desse assunto. A primeira questão, ele traz aí um pequeno trecho, né, onde vocês terão que complementar com 3 palavras. E aí ele embaixo ele traz todas essas opções e pede para você completar. E aí ele pergunta, né, ele coloca, na verdade, mais de um século depois vamos encontrar na cidade grega de Atenas, outra pessoa, tananã, descrito nas doutrinas que. Qual dos itens que vai complementar essas minhas lacunas? Corresponde ao item E, onde mais de um Tales de Mileto, vamos encontrar na cidade grega de Atenas Sócrates, tá? O mais famoso nome, não apenas da cultura grega, mas da filosofia. Tal como ocorre seus primeiros filósofos, não temos nenhum registro escrito das doutrinas que Sócrates professava, né? Então vamos aos detalhes. Quem foi Tales de Mileto? Né? Como o próprio nome diz, Mileto provém da cidade localizada na Ásia Menor, né? Desse filósofo que foi bem anterior a Sócrates. Então, o Sócrates não deixou de ter como base os estudos dele, né? Inclusive o famoso Teorema de Tales. Ele era, além de filósofo, além de engenheiro, ele era também matemático. Então, vocês podem perceber aí que a obra de Sócrates também teve base na filosofia já colocada de Tales de Mileto. E Aristóteles pouco se tem registros, né? Impressos não, mas de fato o registro, anotações dele nos dias de hoje, tá bom? A segunda questão, novamente, continua falando sobre Sócrates, tá? Agora, colocando ele como um dos personagens mais influentes e colocando uma das características da obra dele, onde a gente claramente percebe que a descoberta, aliás, onde ele desconsidera a opinião sobre o assunto que se ignora, ou seja, aquilo que não se sabe ou que não se tem aprofundamento é desconsiderado, tá? Passamos para a terceira questão, onde a gente parte aqui do histórico filosófico, né, onde o texto traz algo que aborda o Sócrates e os sofistas, e aí a gente tem claramente a descoberta do homem, tá? Que faz questionamentos, que fazem perguntas, que partem de reflexões para saber a essência do homem, que é uma das características de de Sócrates, ok? Na quarta questão, a gente vem para a famosa frase: conhece-te a ti mesmo e conhecerás todo o universo e os deuses, porque se o que procuras não achares primeiro dentro de ti, não acharás em lugar nenhum. Frase essa atribuída a Sócrates, que a sua época era considerado um dos homens mais sábios de Atenas, inclusive talvez até da Grécia toda. E ele não achava isso que era contundente, que era relativo a ele. Ele queria, sempre partindo da dúvida, porque para ele a verdade absoluta era limitada. E aí ele fez essa reflexão a partir do pórtico do templo de Apolo. O que é um pórtico? É como se fosse uma fachada, uma entrada diante de um templo, diante de um determinado lugar. E Apolo, como a gente viu, né, na região lá de Delfos, na Grécia. Então, foi nesse lugar exato onde ele fez essa reflexão. E, por fim, mais uma característica da obra socrática, onde a gente tem claramente, inclusive que eu já explanei no último questionário, a ironia e a maiêutica, né? Características básicas, características elementares dos estudos de Sócrates, ok?